Foi o Andrei Rodrigues que foi falar com o Fachin, levando as informações da Polícia Federal hoje. Isso indica isso que você está falando, desse desespero do Lula em fritar o Dias Toffoli. Ó, eu vou dizer um negócio aqui, eu não ficaria surpreso se até depois do carnaval o Toffoli for preso. Pavinato, uma coisa, né, que eu achei interessante são as coincidências, né? Primeiro, esse sistema de sorteio aí do STF, que eu achei muito estranho. Não é o primeiro caso, tá? Já existem vários casos aí que o sorteio ele sempre acaba caindo, curiosamente, para um ministro que precisava de um caso muito parecido. Por exemplo, recentemente, Flávio Dino julgou casos envolvendo ex-aliados políticos, né? Segundo ele, ex-aliados políticos, no Maranhão. E, curiosamente, estes ex-aliados políticos acabaram favorecidos nessas decisões. E, nesse caso, o Toffoli... É que eles eram honestos. Claro, com certeza. Você vai aqui a menor dúvida da alianeza, né, de um gordinho tão simpático. Jamais... E aí, curiosamente, no caso do Toffoli, agora acontece a mesma coisa. Foi sorteado, e aí esse sorteio chega justamente para um ministro que era antes desse caso, né? E depois também, claro, muito amigo do advogado do Vorcaro. Como não? Ora, né? Viaja junto, vai acompanhar a final da Libertadores. Não, mas já estava marcado antes do caso. Foi só uma coincidência. É uma coincidência também que o sistema de sorteio tenha mandado justamente para o ministro que era sócio do resort que foi vendido para um dos fundos do Vorcaro. Não, coincidência, claro. Era o irmão dele que cuidava do resort, que tinha uma relação com o fundo, mas que não tinha nenhuma relação direta com o Daniel Vorcaro. É coincidência que o sistema de sorteio... Não tinha. Eu vivo convidando gente que eu nem conheço para minha festa de aniversário. É, a festa de aniversário. Nossa, eu faço aniversário, convido gente que eu nunca vi na minha vida, porque eu sou tonto. Jantar em casa. Coincidência, tudo coincidência. E aí vem as decisões de Dias Toffoli. Muito interessante que ele decide que, inicialmente, após a apreensão do celular de Vorcaro, este celular deveria ficar trancafiado no STF. E aí já falamos aqui diversas vezes do perigo disso, porque quanto mais tempo o celular ficava distante da Polícia Federal, maior era o tempo para que as mensagens fossem apagadas. E aí, outra coincidência, a polícia finalmente tem acesso ao celular e as mensagens foram apagadas. Só que não contavam com o fato de que a polícia conseguisse recuperar essas mensagens e olha só que coincidência de novo, nas mensagens apagadas, Toffoli era citado e mais do que isso, pagamentos a ele também eram citados. E por fim, Toffoli decidindo, parece que isso não funcionou muito bem, os peritos que analisaram os celulares foram selecionados a dedo. Bom, quando a PGR analisou o primeiro pedido de suspeição, havia uma legitimidade, havia um cenário que dizia que era de bom tom Toffoli se considerar suspeito. A partir de agora é mais do que necessário. E ele já deu indicações claras de que não o fará. Posto isso, o próximo passo é saber se Fachin... Às 20h25, notícia. Toffoli deixa a relatoria do caso Master. Olha só. Cara, Toffoli acabou de deixar bem na hora que eu ia relatoria do caso Master. Aqui, ó. Igor Gadelha acabou de publicar no portal Metrópolis. O ministro Dias Toffoli. O alemão fica me mandando coisa que não tem nada a ver e essas coisas ele não me manda. Eu tenho que ficar aqui atualizando. Ele me manda coisa de Reinaldo Azevedo. Ele tá sempre e você vai pro inferno por conta disso. Eu descobri aqui também. Não, mas não foi só você. O Binha mandou, a Maria mandou. 300 pessoas já mandaram para mim que o Reinaldo Azevedo vai começar no Metrópolis. Eu não sabia, descobri agora. E queria até que ele fizesse programa comigo. Mas queria muito. Essa frase ficou estranha. Tá? Queria muito falar. Ele fala, eu falo. Queria muito. É o sonho da minha vida.
React ao vivo. Pensa nisso. Patrão, ó, vou falar com o patrão. Patrão, pensa, ia ser um sucesso danado. Reinaldo fala, eu falo. Isso sim ia ser o grande debate da televisão brasileira. Não aquele nheco-nheco com o Zé Eduardo Cardoso, lá, aquele povo café com leite. Não! Esse ia ser bom. Esse ia ser bom. Aí eu queria ver. E aí isso ia ser o grande debate, hein? Quero fazer um programa novo agora, o grande debate. Tá? Bom, ele deixa a relatoria, agora vão ter que decidir quem é que assume a relatoria. Vou continuar aqui, ó. O ministro deixou a relatoria do caso, a decisão ocorre depois do que a gente já soube aqui, etc e tal. A decisão de saída de Toffoli do caso Master foi tomada depois dessa reunião, né, que teve uma segunda, a parte final que começou agora às 8, então foi tomada ao final dessa reunião. Então ele deixou o caso Master. Outra coisa interessante que eu tenho aqui, né, que ao longo da nossa discussão, o Lula tinha se manifestado, o Lula está num processo louco de fritura do Toffoli. Ele falou, ou o Toffoli deixa o caso Master, ou ele se aposenta do STF. Ou ele deixa o tribunal. E tem mais também, eu estava olhando aqui uma reportagem de uma reportagem que foi publicada hoje mais cedo no portal Metrópolis também, pela Andresa Matais e o André Schauders. O patrimônio imobiliário só em Brasília da ex-mulher e da filha do Toffoli é de 26 milhões. Isso foi adquirido nos últimos anos. Deve ser grandes advogados, tipo a Vivi. Pavi, foi o Andrei Rodrigues que foi falar com o Fachin, levando as informações da Polícia Federal hoje. Isso indica isso que você está falando, desse desespero do Lula em fritar o Dias Toffoli. Ó, eu vou dizer um negócio aqui, eu não ficaria surpreso se até depois do carnaval o Toffoli for preso. Ou acontecer até aquela teoria também, né? Uau. Acontecer aquela teoria, a teoria Zavascki. Essa teoria Zavascki, será que se aplica a teoria mesmo. Zavascki? Pois é, já não sei. Mas Só sei que desculpa te cortar, o advogado do Vorcaro é o mesmo que foi advogado no caso do Celso Daniel. Só coincidência. Mas agora, uma coisa interessante que você até colocou na sua introdução, o Vinato. Eu fui falar mal do Reinaldo Azevedo, mordeu. Aí, ó, tá vendo? Não mordi a língua, não, deu dor no dente mesmo. É que uma coisa... Quando eu falo coisas ruins, me dói o dente. Uma coisa que você tinha falado na sua introdução e que agora vem à tona com... Mas eu mantenho, viu, patrão? Ia ser o maior debate do audiovisual. Desculpa. Quer saber que oração? Espera aí. São 20 horas e 32 minutos. Lá em Itapira, que eu sou de Itapira, sou pé vermelho, né? Tinha uma radialista, a Jusceli Melo. Ela trabalhava na Rádio Clube de Itapira. E a Jusceli, ela era... naquela época era cega. Hoje ela está viva ainda, que eu vi ela outro dia lá em Itapira. Eu conversei com ela, a grande Jusceli, um beijo para ela. Ela é deficiente visual. Aí ela tinha um relógio desse, mas só que era um galinho que fazia... Aí a molecada passava assim, Jusceli, que horas são? Aí ela fazia assim, ó. Boa noite, são 20 horas e 33 minutos. Não, é verdade, são histórias da minha infância. O alemão tem uma visão de carreira o alemão é péssimo. Hoje você tá com um espírito de Faustão, né? Você percebeu? Todo dia eu tô assim. Ô, louco, bicho! Todo dia eu tô assim. Só que é o seu relógio que fala. Eu tô muito contente que eu ganhei do Capela. Obrigado mais uma vez, viu, Capela? O relógio do Silvinho. Assim, o negócio que você falou na sua introdução e que agora vem à tona é o seguinte: uma vez que Toffoli se declara suspeito, é uma confissão de culpa, porque se ele é suspeito hoje, ele era suspeito ontem. Portanto, ele assumiu o caso sendo suspeito. Eu estou errado? Exato. A pessoa que tem interesse num caso, um juiz que tem interesse num caso, ele tem a possibilidade de se declarar impedido. Perfeito. Ele se dá por impedido. Quando ele não faz, abre-se às partes a oportunidade delas acusarem-no de suspeito.
Porque é o cara que deveria se dizer impedido, mas não o faz. Então suspeita-se que ele está querendo. Tá todo mundo querendo me passar a mão nesse carnaval. Portanto, nós estamos agora diante de uma... Nós estamos diante de uma confissão de culpa. E aí vem a questão, né? O remédio, ele é jurídico-político, que seria o impeachment. Portanto, a partir de agora, a reação da imprensa e a reação da classe política vai ser fundamental. Porque para Toffoli desistir depois de ter dado as declarações de hoje, significa que havia, no mínimo, uma quase unanimidade, aqui para tentar ser gentil com ele, uma quase unanimidade entre os ministros de que era uma situação insustentável e de que ele tinha que largar o caso. Recentemente, pouco antes da gente entrar no ar, a CNN também já noticiava que o próprio PGR já tinha mudado de posição também, já considerava que era necessário a retirada de Toffoli da relatoria do caso. Portanto, o judiciário reconheceu que Toffoli não deveria ter nem mesmo assumido a relatoria do caso. Agora, a disputa política se coloca mais uma vez. E aí o cuidado necessário da oposição nesse sentido. Porque se a oposição consegue pautar o impeachment de Toffoli, ao mesmo tempo ela teria que fazer um trabalho para que este processo se arrastasse até o fim de 2026, não permitindo com que Lula nomeasse um novo ministro do Supremo. Porque se isso ocorre, ele não cometerá o erro que cometeu com Toffoli. Isso é, colocaria alguém muito mais ligado a ele, igualmente jovem, como na época que Toffoli foi nomeado, devia ter 30 e tantos anos, e vai ser um ministro que vai continuar aí por décadas e décadas a fio. Por isso, a necessidade de sim pautar o impeachment, porque primeiro você acaba com essa história de que ministro do Supremo é para sempre, ninguém tira, etc. e tal. E outro, você cria um precedente no meio político para que o Senado, pelo menos momentaneamente, abra mão da frouxidão e da covardia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.